Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Luiz e hoje eu falo um pouquinho sobre marketing e as mídias sociais. Vamos entender um pouquinho sobre como é que funciona as mídias sociais, qual que é a relevância das mídias sociais aí para o marketing, especificamente para o marketing aplicado ao marketing digital, e como que essas mídias podem influenciar de fato aí na compra desse consumidor e como que a gente pode influenciar essa mídia para que ela possa conduzir para os interesses das empresas e dos negócios. Vamos então trabalhar um pouquinho sobre alguns aspectos que são bem relevantes e a gente vai então tratando esse tema e caso você tenha dúvida, fique à vontade para poder nos chamar e para poder conversar um pouquinho também. Primeira coisa, vamos entender que o ser humano é um ser social. Então, desde quando se tem notícia de ser humano, existe uma necessidade de fato de trabalhar com a parte de socialização, a parte de formar grupos e trocar ideias. Isso é milenário, isso desde quando você tem registro de ser humano, você tem essa necessidade de se comunicar, de se conversar e de se socializar. Então, isso é uma característica que nós temos aí e utilizamos várias ferramentas no decorrer dos séculos para que isso pudesse acontecer. O que mudou de fato é que a gente tem agora outras formas de compartilhar a informação. Então, se criou-se mecanismos, né, desde a ideia da invenção da escrita, a ideia de você criar estruturas sociais ali para se aproximar das pessoas, e hoje a gente tem aí estruturas virtuais que permitem que exista essa comunicação entre os seres humanos. E tem uma frase que eu acho muito bacana aí, do Claire Shirks, que fala o seguinte: a revolução não acontece quando a sociedade adota novas ferramentas, mas sim acontece quando a sociedade adota novos comportamentos. E, de fato, quando a gente observa essa gama de redes sociais que tem surgido e a forma com que ela influencia a vida das pessoas, fica claríssimo como a sociedade evoluiu num tal ponto em que a gente depende hoje, em praticamente todas as ações que fizemos, das redes sociais como maneira mais rápida de comunicação, a maneira mais fácil de você interpretar e entender o que está acontecendo ao nosso redor. A gente pode entender o volume que isso influencia, o volume que nós temos aí hoje pensando em internet, né? Nós temos aí mais ou menos 99,3% das pessoas que utilizam a internet no Brasil, sendo que no mundo todo são 93,7%. Então é uma coisa absurda. Já a proporção de redes sociais e de sites é a mesma aqui no Brasil, sendo que no mundo todo a gente tem 86,7% desse uso de redes sociais. A gente tem aí um case absurdo, né, no uso de redes sociais. As pesquisas ficam com 99,1% aqui no Brasil, sendo que no mundo todo as pesquisas ficam com 89,4%. O uso de e-mail no Brasil é de 84,6%, sendo que no resto do mundo utiliza 63,7% do uso de e-mails, né? O acesso a blogs aqui no Brasil é fantástico. A gente utiliza 95,9% dos acessos ao blogs comparado ao mundo que tem 58,9% de acesso. Mensageiro instantâneo é outro case que nós temos aqui no país, com 70%, 70,7% de uso, sendo que apenas comparado ao mundo todo se utiliza 29,8%. E multimídia, a gente tem aí 84% de uso das streams de mídias, sendo que no mundo todo a gente tem aí 76,8%. E o e-commerce aqui no Brasil, ele está na casa de 87,7%, comparado ao mundo que está 73,1%. Ou seja, o Brasil é um dos países que mais consome internet e recursos pela internet do mundo todo. É um dos países que tem aí, acho que Brasil e Estados Unidos, se não me engano, são os caras que mais consomem internet no mundo todo. E isso traz algumas vantagens para o mundo aqui, para a nossa realidade no país, porque de fato, quando a gente pensa em mercado internacional, quando a gente pensa em avançar de fato aí os recursos de mídias para o planeta todo, o cara que mais consome isso está dentro do nosso próprio mercado. Então, nosso público ele é bem específico porque nossa população gosta de internet, utiliza recursos da internet e isso torna aí, de fato, visível, muito mais visível, as informações do cliente. Qual foi esse fenômeno que aconteceu? Né? A gente já falou um pouquinho, a Web 1.0 era estática, a Web 2.0 era dinâmica e hoje a gente está numa internet, a 3.0, que tem essa interação completa com o consumidor, que trabalha baseado em comportamento de usuário, que personaliza tudo para aquele cliente. Então a gente teve um avanço muito grande aí com a própria expansão da internet. Algoritmos inteligentes têm entrado aí em contato com os dados não estruturados, que são dados que vêm de redes sociais, por exemplo, e isso tem tornado aí um dinamismo muito grande na personalização dos conteúdos. E para a gente poder entender, com o poder da coletividade, suas opiniões ganham força. Sem precedentes. Pessoas comuns influenciam o mundo ao seu redor. E é fato.
a gente começa a perceber que cada vez mais a relevância de pessoas comuns acaba se tornando aí situações grandiosas pela internet. Então, é importante a gente entender essa dimensão, né, que a gente tem aí com a ideia da coletividade, porque de fato a rede social é baseado no coletivo, é baseado na interação, na integração, e isso tudo faz uma grande diferença aí no mundo todo. Agora vamos entender um pouquinho sobre análise de redes sociais, né? Então existe uma ciência, né, que é voltada para isso, então a gente precisa entender um pouquinho como que funciona. A primeira coisa é separar entre ciência social e análise de rede social. São correlativos muito interessantes. Primeiro que a ciência social, ela analisa o indivíduo, ele é visto como um conjunto de atributos e comportamentos, logo se vai avaliar os atributos individuais e a correlação deles entre si. Isso é uma área que a gente chama de ciência social, que vai analisar os atributos de cada indivíduo. Já na análise de redes sociais, a gente vai estudar a relação entre um conjunto de atores que visa detectar modelos de interação social, ou seja, a vida social e a relação entre a vida social dentro da internet. Então, a gente tem duas questões muito claras ali, porque baseado em ARS, né, em análise de redes sociais, a gente começa a entender modelos de interação e começa a descobrir alguns modelos que fazem sentido quando você avalia mesmo ali o comportamento do usuário na rede social. Então vamos entender algumas questões interessantes. Primeira coisa é que o análise de rede social ele é um campo multidisciplinar, envolve tanto a parte de ciências sociais, estudo da população, a relação que acontece entre países, então a relação internacional, e justamente a parte tecnológica, a parte de recursos tecnológicos, que vai analisar ali os fragmentos que são deixados ali pelos usuários para que a gente possa ter um contexto que seja interessante. Então a primeira coisa é um campo multidisciplinar. Então a ideia da análise de redes sociais é promover um conjunto de métodos relacionais para compreender e identificar sistemáticas de conexões entre atores de uma estrutura social. Ou seja, a gente tem que entender e identificar todas as ações desses usuários dentro de um ambiente virtual para que a gente possa entender esse comportamento e essa estrutura que é formada entre esses comportamentos. Existe uma metodologia que estuda a relação entre entidades e objetos de qualquer natureza, procura-se detectar padrões de interação, e isso é muito importante porque é baseado nessas métricas que a gente vai ter algumas ações em cima disso. Então, se procura identificar padrões que expliquem o que ocorre, por que ocorrem e quais são as suas consequências. Né? Então, a gente tem que entender qual que é o estímulo da interação para que ela possa, de fato, acionar ali os mecanismos e as suas consequências dentro do fator social. E analisa o comportamento através de redes sociais, né, que estão inseridos. Então, isso é um outro case ali que se estuda quando a gente trabalha com análise de redes sociais. Alguns argumentos importantes, né? As relações sobrepõem as características individuais, então, de fato, o que mais importa é o conjunto de fatores, né? Então, não simplesmente uma pessoa ou um uso, existe aí a relação entre as pessoas, é o campo de estudo da análise de redes sociais. Todos os fenômenos sociais têm relação com unidade base, ou seja, todos eles têm um sentido inicial para que ele possa ser atrelado. Os dados são relacionados a partir de expressões, né, ou de laços de conexão entre atores, né? Então isso é uma definição já bem clara. E o mundo ele é relacional. Isso também é uma outra questão que fica claríssima quando a gente fala sobre análise de rede social, porque de fato as relações elas interpretam e elas são as modificadoras ali dos aspectos que são interessantes. Então, para a gente poder entender isso de forma mais clara, o exemplo de comunidades, por exemplo, em redes sociais, ela tem essa correlação em que o usuário ele vai ser atrelado, ele vai ser sugado aí dentro da rede social de acordo com o seu interesse, de acordo com o seu perfil, de acordo com aquilo que ele entende que é algo adequado. Consequentemente, as pessoas vão trabalhando ali, vão se correlacionando de acordo com os seus gostos, e a partir desses gostos você começa a ter um núcleo de pessoas segmentado que tem os mesmos interesses, e a partir desses interesses você começa a explorar as possibilidades. Então é bem interessante também esse segmento. Os atributos por si só não têm significado que possa explicar as estruturas, então precisa de pessoas que tragam sentido para esse tipo de argumentação. E alguns pressupostos também na análise de redes sociais é que a gente tem um padrão de interação social dos atores que tem consequências diretas sobre indivíduos. Os modelos relacionais coletivos têm efeito direto sobre a dinâmica desse grupo, ou seja, tudo aquilo que existe de relação do grupo vai afetar diretamente aqueles usuários. Um ator é uma entidade social que permite várias formas de agregação, de fato, isso também é uma consequência aí desse agrupamento de pessoas. E o comportamento dos agentes depende também da forma que são interligados. Então, não é apenas a rede social em si, mas a forma em que eles estão conectados e como eles podem trocar informações, seja elas por influência, seja elas por interação direta, seja elas por marketing mesmo, por
divulgação de projetos, enfim, tudo isso é analisado de acordo com a forma que eles estão conectados. Segundo pressuposto, é muito claro, existem aí diferenças de forças condicionais nas estruturas. Então, de uma proximidade, por exemplo, a proximidade geográfica, a homofilia, né, que seriam os termos parecidos, contágio, influência, reciprocidade, transmissividade, ou seja, os amigos dos meus amigos, tudo isso tem aí uma grande influência na hora que você trabalha com as forças estruturais aí da rede. Também existem laços entre indivíduos que são os canais através que eles circulam determinados recursos, ou seja, o local que ele está agrupado e como que ele vai estar interagindo com essas pessoas, né? Os atores são associados e interpretados como independentes. Então, de fato, existe uma independência e uma correlação entre os atores. E os dados em análise são ordenados de forma relacional, ou seja, ligações entre agentes e atores, né? Então, tem essa forma de se organizar, mas também podem ser combinados com elementos de ordem atributiva ou propriedades. Então, também isso é um novo pressuposto que traz aí uma correlação entre a análise da ordem relacional, como você consegue distribuir, entender e interpretar a relação entre os indivíduos. De fato, a gente tem então uma definição simples do que é rede social. Ela é definida como um conjunto de elementos que seriam os atores, que são as pessoas, as instituições ou grupos, isso tem que ficar claro. Né? Então, o ator não é simplesmente uma pessoa, mas pode ser aquilo que traz sentido, aquela correlação entre grupos ou ideias ou pessoas ou instituições, e as conexões, que seriam os laços, né? Seriam as interações que existem entre esses atores. Então, isso tudo forma, de fato, uma rede social. Então, para ficar mais claro, rede social é um conjunto de pessoas com ideias e interesses em comuns que escolheram um ambiente virtual para poder trocar essa correlação entre eles. Qual é o interesse das empresas nisso? Né? De fato, as mídias sociais oferecem uma grande oportunidade, mas também uma grande ameaça para as empresas. Então, isso também tem que ficar bem claro, né? A gente vai falar um pouco sobre riscos, mas, de fato, da mesma proporção que eu tenho uma oportunidade de contactar o meu cliente, eu tenho uma ameaça que aquelas informações que eu desperto, aquelas informações que o cliente recebe, podem influenciar tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Qual que é o novo modelo de consumidor? Né? Isso também é muito interessante, porque de fato a sociedade está evoluindo num ritmo muito interessante, que o consumidor também ele muda a sua percepção do todo. Então, através de ferramentas simples e sem custo, o consumidor está falando sobre a sua empresa para uma audiência global. De fato, a gente volta àquele pressuposto. Quando o cliente gosta daquela ação, daquela empresa, do que foi atendido, ele sai falando para todo mundo. Quando ele não gosta, ele sai falando para o dobro de pessoas. Isso é fato, e a rede social, a gente fala que é uma terra de ninguém sobre opinião, porque, de fato, as pessoas podem tanto colocar sua empresa, o seu negócio, no mais alto patamar de qualidade, como ele também pode derrubar de uma vez só. E isso é muito rápido e muito dinâmico. Então, às vezes, a empresa que não observa esse caminho está condenada ao fracasso, sem dúvida nenhuma. As mídias sociais estão alterando de forma irreversível as relações entre empresas e consumidores, isso é fato. A gente tem aí um termômetro muito grande voltado no marketing analítico, né, voltado à ideia de você observar o comportamento do seu cliente. Então, de fato, as empresas que tinham aí visões tradicionais sobre a internet precisaram mudar de forma rápida para poder se adequar ao novo mercado. E para a gente poder entender, 38% das pessoas do mundo acreditam que o mundo era um lugar pior antes das redes sociais. Então, um grande volume de pessoas que tem a consequência, que tem entendimento aí de que antes da rede social a gente tinha uma forma de se conectar, uma forma de se conversar, e hoje a gente tem outra totalmente diferente. E as gerações que estão crescendo já, que nasceram nas redes sociais, aquelas gerações que não tiveram que aprender o que é uma rede social, mas sim cresceram já convivendo aí com a rede social, não vai saber, não vai ter percepção de que era o mundo sem a rede social. Não vai ter esse sentido, porque a coisa está tão interligada que não tem mais um caminho ali de volta para isso. A gente não vai ter um mundo... muito provavelmente a gente não vai ter um mundo sem rede social, e sim redes sociais cada vez mais interativas, cada vez mais atreladas aí à realidade aumentada, cada vez mais tendo peso e influência na vida das pessoas, seja no aspecto social, no aspecto financeiro, aspecto de empregabilidade, tudo isso vai ser influenciado diretamente na rede social. O que são as mídias sociais?
Na verdade, as mídias sociais são as produções de conteúdos de forma descentralizada e sem controle editorial, né, de grandes grupos. Então, a ideia de mídia social é de você propagar uma informação atendendo o máximo de pessoas possíveis ou as pessoas que são daquele segmento. Então, de fato, quando você fala sobre mídia social, a gente está falando sobre algo descentralizado, sem uma editoração, mas que tem um impacto muito positivo, muito forte dentro do ambiente das pessoas. No contexto empresarial, a gente pode falar que são grupos de consumidores reunidos com todas as expectativas e frustrações no mesmo lugar. Então, a gente tem ali pessoas que estão super engajadas no seu produto, no seu serviço, pessoas que têm muita vontade de conhecer e se aprofundar da sua marca, e a gente tem aquelas pessoas que têm aí as suas ressalvas, as suas frustrações, e tudo isso dentro do mesmo ambiente, uma influenciando a outra, tanto para o bem quanto para o mal, de acordo com a experiência que o usuário teve aí no seu contexto, da sua empresa, no seu produto, daquilo que ele está oferecendo. Classificações, a gente tem aí redes sociais que são expressivas e as colaborativas. As expressivas são aquelas que você pode colocar a sua opinião à própria. Tem vários modelos aí, várias redes que são nesse segmento. Já as colaborativas, aquelas que pessoas vão colaborando uma com a outra para a construção do conhecimento ou construção daquilo que seria inteligente para aquele contexto ali. Então, são ferramentas que permitem aí que a colaboração aconteça. O Kotler ele trouxe aí nos seus livros uma visão muito interessante sobre a organização dessas mídias, né? Então a gente tem as expressivas, né, que são aquelas que o autor se expressa sobre um determinado assunto, como por exemplo a criação de blogs, o Twitter, o YouTube, entre outras mídias que podem se subdividir em comunicação e multimídia. Então, entre elas, a gente tem aí as de comunicação, a gente tem os blogs, o Twitter, o Orkut, ele está citado aqui porque de fato naquela época que ele foi escrito era uma rede social que estava em grande evidência. O Facebook, MySpace, enfim, você tem várias redes sociais aí que têm um papel de comunicação, se expressa para a massa, se expressa de forma a atingir uma grande demanda de mercado. Já o multimídia, que são aquelas que o autor compartilha, né, informações utilizando essas ferramentas. Então, se compartilha fotos por Flickr, por exemplo, Picasa, ou então, enfim, qualquer outro tipo de blog que se enquadre. O próprio Instagram, ele é um formato multimídia. E se compartilha por vídeo também, né? Como o próprio YouTube ou Vimeo são exemplos, né? Livecast ou transmissão ao vivo também, a gente tem o TwitchCam aí como o maior exemplo. E os de música, a gente tem aí várias aplicações de música que são voltadas para isso. Hoje, o mais popular são aí o Deezer e o próprio Spotify. E de entretenimento seriam aí as mídias que permitem troca de experiência entre jogadores, por exemplo, como qualquer um dos referenciais de jogos digitais, jogos que funcionam em rede, permitem esse entretenimento social interagindo entre as pessoas. Essa é a classificação mais comum aí para as mídias sociais. E quais são elas, né? Quais são as mais consumidas no mundo? A gente tem aí disparado o Facebook como sendo a rede mais utilizada pelo mundo todo. O YouTube vem na sequência, logo depois o WhatsApp, o Messenger, né, o Facebook Messenger que está atrelado ao Facebook também está sendo utilizado. E a gente tem outras que estão aí em crescente, como o Instagram, por exemplo, está crescendo, o WeChat, o Tumblr, o Kiki, o Kizone, e aí você tem outras aí também que vão sendo consumidas. Mas, de fato, a gente tem aí um grande volume aí de redes sociais, sendo que em destaque de todas elas a empresa Facebook, ela é a empresa que tem aí mais articulação entre as mídias, porque ela é dona de várias dessas ferramentas, entre elas as mais importantes ali como o Facebook, o Instagram, o próprio WhatsApp, o Facebook Messenger, são ferramentas que atendem mais de 1 bilhão de pessoas e com certeza acabou colocando o Facebook no patamar de grande rede social. Logo na sequência a gente percebe que o YouTube, por exemplo, ele tem essa característica, então das streams de vídeo é a maior rede social que existe e ela permite essa interação entre as pessoas que também é muito bacana. Não temos um concorrente ali num nível tão forte quanto o YouTube precisaria ter, né? E o Facebook acabou dominando os possíveis candidatos a concorrentes, né? Então a gente tem aí 2 grandes blocos aí hoje nas redes sociais, sendo um para o segmento do Google, que é o YouTube, e o outro a Facebook, que acabou atrelando aí outras redes sociais. É comum e existe uma expectativa que outras gigantes da área da internet acabem adquirindo novas redes sociais e assim promovendo uma concorrência entre elas.
O consumo de rede social, ela é majoritariamente utilizada por jovens, né? Os jovens são a maioria na rede social. A gente tem aí um aspecto muito interessante, são 55% de moças e 45% de rapazes, essa é a proporção. E a gente tem aí, por exemplo, assim, nas maiores gamas ali, jovens de 18 a 24 anos com 34% dos consumidores de rede social, 33% são de 25 a 34 anos, pessoas de 12 a 17 anos cobrem 20%, e aí os números para a maioridade entre 45 e 54% é 0,5%, e 35 a 44 são apenas 8%. Então a gente tem aí uma grande maioria de pessoas novas utilizando aí em massa as redes sociais. E aqui alguns dados do Brasil, né? A gente tem aí 211 milhões de pessoas aqui no Brasil, sendo que a gente tem 215,2 milhões de celulares, aí, dispositivos móveis aqui no Brasil, muito mais do que sua população, e mais de quase 150 milhões aí de pessoas utilizam aí a internet, quase 140 milhões utilizam ali as redes sociais, e 130 milhões utilizam as redes sociais nos aplicativos ali, nas aplicações. Então, isso é um número bem interessante que mostra aí a utilização aí desses serviços pelos brasileiros. Isso gera, gente, uma grande quantidade de oportunidades para aqueles que têm aí interesses nas empresas e nos negócios que funcionam dentro da rede social. Na verdade, isso gerou um mecanismo de que quando você consegue mensurar o conteúdo que está sendo aplicado, mensurar o quanto as pessoas estão interagindo e curtindo com aqueles posts, isso tudo gera aí um novo mercado de consumo. E esse mercado é, de fato, transformar os aspectos sociais em algo que seja tangível para as empresas. Então, isso mudou a concepção totalmente da ideia de você comprar e vender qualquer tipo de coisa. Então, quais são as mudanças que nós temos aí de oportunidades? A primeira coisa é que a gente, no marketing, consegue ter aí uma pesquisa de mercado, consegue promover, consegue vender. Então, isso tudo é um dos grandes benefícios das mídias sociais aí para a área de marketing. Outra coisa que é fundamental é a análise de comportamento de usuário, que seria a implementação de algoritmos que permitem você analisar o comportamento do usuário e visa otimizar de acordo com a navegação que esse usuário teve aí nas plataformas, seja ela nas redes sociais, seja ela o próprio navegador de internet que utiliza esses parâmetros para poder mapear o comportamento desse usuário, seja a interação que ela tenha com o seu próprio smartphone. Então também isso é uma característica bem interessante aí da rede social. O CRM social também é outra métrica que pode ser utilizada, outra forma que pode ser utilizada para que você possa saber como que está o seu termômetro com o seu cliente. Então, seria você integrar softwares de gerenciamento de relacionamento de cliente, né, que seriam os CRMs, para que eles possam mapear os dados que são não estruturados dentro de uma estrutura social, a partir dessas informações, se existe uma possibilidade de você trabalhar com decisões, e ali você pode trazer algumas respostas que podem ser automatizadas ou podem ser baseadas nos dados que você tem ali, uma decisão humana, mas esses dados podem ser trabalhados para que você possa mensurar como que está o seu relacionamento com o seu cliente, como é que está os gostos e interesses. Isso tudo traz uma resposta muito melhor para o cliente sobre aquilo que está sendo trabalhado. Outra coisa também que existe de vantagem, a gente tem aí os assistentes ao consumidor, que seriam redes sociais com suporte de serviço de atendimento direto ao consumidor, que seriam saques. Um exemplo aí é a Magalu, a gente tem outros como a Bia, por exemplo, do Bradesco, que seriam essas inteligências artificiais que trazem aí um suporte direto ao consumidor, que se correlaciona através de mídias sociais, como, por exemplo, o WhatsApp. Então, você tem aí uma nova forma de você lidar com o seu cliente e atender suas necessidades. E as relações públicas também mudaram, né? Porque agora as empresas estão mais próximas aos clientes e buscam novas ferramentas para poder se comunicar de uma forma mais agradável, né? Existe uma questão que é interessante a gente mencionar sobre isso, porque, de fato, a gente tem aí uma nova percepção aí na hora que você fala sobre relacionar com o cliente. Então, por exemplo, a gente percebe que a empresa ela pode até estar errada em algum sentido, mas a forma que ela vai se portar com o seu cliente é a forma que vai, de fato, impactar para a parte positiva como a parte negativa. Falando de recursos humanos, a gente tem várias empresas que já recrutam aí com muita agilidade através do LinkedIn. Então, a gente teve aqui um LinkedIn no Brasil que, em julho, tinha
1 milhão de membros, e em agosto já passou para 2 milhões de membros, assim que foi lançada a versão da própria plataforma em português. Então, a gente percebe que o avanço ele é muito rápido e muito exponencial, e a maioria das empresas já procuram pessoas com perfis adequados dentro do LinkedIn mesmo para poder recrutar. Então, isso também mudou bastante a forma que a gente tinha de contratação. Pesquisa e desenvolvimento, também existe uma nova gama de área, né? Uma área que está se dedicando muito à pesquisa sistêmica e semântica de novas ideias e serviços baseados na informação ou nas ideias que a rede social tem trazido sobre a percepção daquela linha de segmento. Então, às vezes, um produto ou serviço não foi criado ainda, mas baseado nas informações que se adquire pela rede social, você consegue ter um novo paradigma para você promover, de fato, aí, essa nova integração de serviços. E existe também aí uma coisa que fica clara, né, que na rede social tudo gira em torno de pessoas e não de produtos ou marcas. Então, a marca ela pode até ter a sua influência, mas de fato a relação, que pode ser humana, pode ser de máquina, ela precisa acontecer para que exista um sucesso entre as partes. Então, é importante que a conversa que vai ser utilizada na rede social, ela tem que ser de forma pessoal mesmo que seja atrelada ao nome da empresa. Então, essa postura, né, essa forma de relacionamento, ela acabou se tornando muito mais próxima, numa linguagem muito mais normal, ali, uma linguagem muito mais pessoal entre as empresas e as pessoas, porque a única forma de você, de fato, ter uma relação é quando você se relaciona pessoa com pessoa. Quando você tem uma impressão de que você está se relacionando com uma máquina ou com termos técnicos, você acaba perdendo um pouco aí o feeling da ideia da rede social. Então, se a relação tem que ser uma relação burocrática, uma relação formal, não é na rede social que ela tem que acontecer. Porque se isso acontecer na rede social, você tem um prejuízo imenso na relação que você tem diretamente com o seu cliente. E qual que é o impacto disso, né? Então é importante também entender que existe aí um impacto direto na hora que você trabalha com esse relacionamento. Então existe um processo entre você ter ali a compra, o atendimento, o relacionamento, para que ele se torne transparente. A gente tem aí uma diferença entre as mídias, um ciclo de vida de venda entre mídia tradicional e a mídia social. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que na mídia tradicional existe um despertar de interesse, uma consideração de compra e uma compra. Isso é o fluxo natural de uma venda normal em mídia tradicional. Já na mídia social, existe o uso do produto, depois a formação de uma opinião e os comentários que são públicos. E aí não existe um controle sobre isso, existe sim uma postura que tem que ser tomada pela empresa para comentários que sejam positivos ou negativos. Então existe aí uma outra questão que funciona e uma correlação entre essas mídias também. Às vezes a pessoa comprou e utiliza a rede social para poder elogiar ou reclamar. Então isso é muito comum entre os aspectos de venda que acontecem hoje em dia. Vamos falar um pouquinho então agora sobre monitoramento e planejamento nas redes sociais. Então é importante entender essa ciência, essas métricas, para que você consiga fazer um bom plano aí para trabalhar com as redes sociais. Primeira coisa, identificar o público-alvo, né? Então, onde está esse público-alvo, qual é o seu comportamento, qual é o interesse. Então, essas definições aí que são bases para você poder trabalhar com qualquer ação de marketing são relevantes na hora de você trabalhar com as mídias sociais. Depois a gente define os objetivos, aquilo que eu quero alcançar, ou seja, definir qual que vai ser o objetivo do uso da rede social, e você precisa saber se vai ser possível mensurar ou não esse objetivo. Então, também é um passo importante para você poder trabalhar com as mídias sociais. Criar uma estratégia. Então, a ideia de você criar uma estratégia que seja coerente, que exista um planejamento estratégico da empresa, que tenha relação e relevância com as ações que estão combinadas com os outros departamentos da empresa, também é uma forma que é necessária para que você possa começar a aplicar técnicas de trabalho dentro das redes sociais. E para isso, gente, tem que existir uma metodologia aí muito clara sobre a forma que você vai trabalhar com essa rede social. Então a ideia seria ingressar nas mídias sociais, saber o que você vai buscar e como que você vai observar isso. Dentre as estratégias de mídia, a gente tem aí um ciclo que é muito interessante, que seria a ideia de você monitorar, analisar, posicionar e saber como agir nas redes sociais. Então, observar essas questões vai ficar mais claro na hora de você trabalhar com as estratégias de mídia social. Vamos entender então um pouquinho sobre elas. A primeira coisa seria monitorar. E monitorar, existem alguns aspectos que são interessantes, como, por exemplo, saber o que as pessoas estão falando sobre sua marca, saber o que falam sobre a marca do seu concorrente e avaliar as dimensões, de fato, do seu negócio. Entender, de fato, qual que está sendo aí
o alcance que essas marcas, que a sua marca pode estar alcançando, ou pode ter chegado aí no pensamento daquele público que você entende como sendo o seu público-alvo, ou as pessoas que envolvem aí o seu trabalho. A parte de análise seria você, depois de coletar os dados e os aspectos, né, que poderiam ser estudados com mais profundidade. Então, a ideia seria você trabalhar com essa coleta sistêmica, observar os aspectos que são estudados e, a partir dali, você trazer alguns resultados. Então, isso passa, por exemplo, da ideia que você pode mensurar, como os próprios fóruns, os blogs, a ideia de qual a quantidade de pessoas que utilizaram ali os seus serviços, as mídias sociais, os podcasts, ou seja, você mapeia aí aquele usuário de acordo com as pegadas que você deixou para ele, processa esses dados e aí você tem aí um resultado de acordo com a expectativa que você estava trabalhando e com a expectativa que o seu cliente de fato provou para você que aconteceu ou que está acontecendo entre a sua experiência e aquilo que você tinha intenção de promover. A parte de análise também trabalha aí com algumas questões, como, por exemplo, a ideia de você definir um modelo de análise que permite uma visão mais aprofundada e observar os indicadores de desempenho, como eles podem ser trabalhados ou como eles podem ser aferidos pelas redes sociais. Então, entender quais são os indicadores de desempenho é uma das grandes relevâncias para que você possa observar. Seja ela a ideia de mensurar cliques, por exemplo, então eu vou mensurar cliques que estou tendo naquele site, eu vou mensurar número de seguidores, vou mensurar tempo que esses seguidores estão gastando nas minhas páginas ou nas páginas que eu tenho utilizado, a parte, por exemplo, de como ele clica na rede social e vai parar no meu site. Então, tudo isso são medidas de desempenho que podem ser trabalhadas e podem ser tratadas aí com as mídias sociais. E se posicionar nas redes sociais seria a ideia de você observar e identificar os pontos que são fortes e os pontos que são fracos. Pensar que, como nas redes sociais a gente pode trabalhar com diversas gamas aí de pessoas, existe uma forma de você atacar diretamente o que é positivo e aquilo que é negativo. Então, se posicionar é uma forma muito adequada de você lidar com essas redes sociais. Agir seria a ideia de você executar estratégias pensadas a partir de insights das mídias sociais, ou seja, o que você vai fazer para você poder alcançar pessoas ou até mesmo combater algum tipo de estratégia que não funcionou e você ter uma repercussão negativa. Então, você executar alguns parâmetros é uma forma também importante de você trabalhar. Você não pode ficar na inércia na rede social, porque o volume de comentários e de dados que são gerados ele é muito grande e não é estático, ele é dinâmico. Então, as ações em redes sociais têm que acontecer de forma sistêmica. E as métricas para monitoração nas redes sociais. A gente tem aqui métricas de volume, aqueles que observam, por exemplo, a quantidade de pessoas que vão utilizando os serviços. Isso traz aí algumas visões comparadas, por exemplo, a meses e a concorrentes. Então, isso também é uma coisa interessante. Você consegue mensurar a estratégia que se utilizou, se deu certo, se não deu certo. Isso tudo baseado em métricas. A gente tem a relevância, que seria aí a quantidade de acessos ao blog, ou o blog é um exemplo, mas as páginas que têm ali interesse naquilo que foi trabalhado, naquilo que foi tratado. Isso também é uma forma relevante de você ter as informações. A influência, aquilo que permitiu novas conexões de acordo com os parâmetros que foram utilizados. Então, você teve aí uma grande gama de pessoas que se atrelaram àquela informação baseada naquilo que você postou, ou naquilo que a empresa se posicionou, ou na forma que está se agindo ali dentro da rede social. Então, a influência também é importante porque, baseado nisso, você tem uma propagação natural aí das informações. A dispersão seria a ideia de pessoas trabalhando aí com as informações que foram posicionadas ou tratadas. Por isso que marketing de conteúdo é uma coisa muito interessante. Então, seria o volume de pessoas conversando sobre aquele assunto, interagindo sobre aquelas ideias. Seria o tal do boca a boca funcionando de forma organizada dentro da rede social. E no uso corporativo, a gente tem aí algumas questões que são interessantes, que podem ser atreladas diretamente nas redes sociais. Entre elas, a gente consegue trabalhar muito bem aí com as métricas, né? Então, a gente consegue trabalhar de forma visual muito bem, quando você consegue metrificar e consegue ter parâmetros aí para isso. Existem ferramentas maravilhosas que as próprias redes sociais fornecem, né, de dados sobre os seus clientes. O próprio YouTube ou o próprio Facebook trazem aí métricas maravilhosas aí para você poder saber como é que está o engajamento de fato da sua empresa nas redes sociais e quais são os parâmetros e métricas que você pode observar para poder trabalhar com o engajamento. Aí a gente tem o uso corporativo dentro das empresas, né, que
bom entender que existe aí uma diferença entre o foco que é externo e o foco que é interno. O foco externo é aquele que tem a visão de melhorar a imagem da empresa diante dos seus consumidores. E tem um foco interno que pode estar tentando melhorar o rendimento dos funcionários dentro de uma empresa. Então, existe aí dois focos de mídia aí que podem ser trabalhados dentro do uso corporativo. O maior desafio para as empresas que querem ter presença nas redes sociais é definir estratégias e o vislumbre de possibilidades e de possíveis benefícios do desdobramento. A gente tem aí empresas que buscam novas oportunidades, aproximar-se dos consumidores, melhorar a sua imagem, vender mais, que é uma das consequências naturais da ideia da rede social. A gente tem aí algumas estratégias que funcionam bem. Entre elas, a gente tem aí a ideia do word of mouth, que seria a ideia do boca a boca, né, que seria uma estratégia de marketing que influencia o maior número de pessoas e pode ser usado como uma medida de sucesso do produto, serviço ou marca. A gente tem também um funil que é um pouco diferente nas redes sociais, que ele trabalha desde a parte de exposição, né, que seria o número de visitas, ou de cliques, de seguidores, ou de fãs, a parte de influência, que seria a participação do segmento, ou a mensuração do sentimento das pessoas, o engajamento, que seria compartilhamento das informações, os retweets, os likes, as menções, os replays, os posts, as hashtags e os comentários. Então, isso demonstra o engajamento. E a conversão, que seria as inscrições, as compras, as participações em eventos que podem ser online ou offline, downloads de conteúdos, de apps, de cadastros, de subscribes. Então a gente tem aí uma gama de segmentos de funil que vão trabalhando desde a exposição até a conversão de venda a partir das mídias sociais. E aí, a gente tem aí uma questão que é muito clara, né? Devido à transparência desse tipo de comunicação e influência de decisão de compra com mais força do que nos marketings das mídias tradicionais, né? Então, a gente tem aí uma clareza muito grande aí devido à transparência que se dá nas mídias sociais. Elas podem ser tanto utilizadas para o bem, como também elas podem detonar a sua empresa. Mas, de fato, essa transparência e a possibilidade de você comentar o que você pensa e influenciar de forma positiva ou negativa é o que torna tão dinâmico aí esse resultado de mídias sociais. No levantamento, com 302 companhias que atuam no Brasil, apontam que 83% declaram que as ações de marketing e divulgação de produtos e serviços é uma iniciativa mais explorada que a gente tem aí nas mídias, né, nas redes sociais. Saber ouvir é outra característica importante quando você trabalha aí com as redes sociais. Então, entender que às vezes a crítica ela não tem aí só o papel de acusação ou ela demonstra aí uma satisfação, mas sim ela pode de fato demonstrar um aspecto de atenção que você precisa ter com o seu cliente. A partir disso, você tem, por exemplo, algumas informações que podem ser coletadas e algumas percepções que só você consegue observar baseado no que o seu cliente está te falando, né? Então, por exemplo, a gente teve aqui alguns fabricantes de LCD que identificaram um problema no manual de instruções do seu produto através de um fórum online. As pessoas demonstraram que aquilo ali não tinha tanta relevância ou a forma que você instruía não tinha tanta clareza. Então, isso aconteceu baseado em mídias sociais. Uma empresária, por exemplo, reduziu a taxa de transporte por conta de um abaixo-assinado. Isso funcionou dentro de mídias sociais. Tantas outras ações que acontecem na internet a partir de abaixo-assinado também que tenha influenciado diretamente a vida das pessoas. E uma multinacional mudou a forma de dublar o comercial após reclamações do Orkut. Então a gente teve aí uma métrica que o próprio Orkut utilizou para poder mudar a forma que estava se trabalhando com as mídias, porque tiveram muita reclamação. E agora sim vamos falar um pouquinho sobre gerenciamento de crises nas redes sociais. Vamos entender um pouquinho como é que você gerencia crises dentro do ambiente de redes sociais. Primeira coisa, é importante saber tratar sobre os clientes que são insatisfeitos, os investidores que estão chateados e os funcionários que estão infelizes. São 3 métricas aí para você poder trabalhar com as redes sociais, tá? Entre elas, a gente tem aí algumas questões que ficam claras, né? Inclusive, pessoas que deixaram de seguir ou de gostar de empresas têm alguns motivos aí que ficam claros aí de quando você pesquisa e entende aí de fato a situação. Por exemplo, 44% de pessoas fizeram dislike ou pararam de seguir algumas organizações porque a empresa postou demais. Outras 43% porque o mural com posts e precisou eliminar alguns, então você tinha uma relevância que não foi observada. O conteúdo ficou muito repetitivo ou entediante, isso também é uma característica de dislike. Pouca oferta de promoção, só curtir para aproveitar uma oferta específica, posts profissionais demais, conteúdo que não era relevante, posts que eram papo furado, prefiro buscar informações ao invés de receber, minhas circunstâncias mudaram. Então você tem aí vários motivos para as pessoas desistirem de fato de seguir uma empresa.
E criar um plano de comunicação é a melhor forma de você trabalhar com as redes sociais, né? Seria identificar, né, e fazer algumas perguntas aí que são bem claras, né? Como, por exemplo, quem são os maiores influenciadores? A empresa irá agir imediatamente? Quais são as mídias sociais que serão utilizadas? Quem será responsável? Ou quem responderá pela empresa? E como que será feitas as respostas? Isso tudo são planos que têm que ser trabalhados aí para você poder mensurar a ideia de crise e mitigar essa crise para que você possa trabalhar de forma mais adequada. E o gerenciamento de crise ele tem que trabalhar durante a crise com assumir o controle, monitorar de perto as conversas e lembrar que as primeiras 24 horas sobre uma crise são decisivas. Então, a postura rápida tem que ser a melhor maneira de você conduzir aí, de fato, de você trabalhar com o gerenciamento de crise dentro das redes sociais, para que você possa dar uma resposta assertiva para o seu cliente, reconhecer erros, se for o caso, e assim tornar aí a sua empresa cada vez mais transparente, cada vez mais objetiva dentro das redes sociais. E lembrando a todos que, através das mídias sociais, as empresas buscam estar cada vez mais próximas dos seus parceiros e consumidores. Esse é o grande fim aí da ideia de rede social. Não importa onde está o seu cliente, não importa geograficamente onde ele está localizado, se você conseguir manter essa comunicação, ele pode estar em outro país que não vai ter diferença nenhuma, porque de fato você conseguiu trazer uma resposta próxima, conseguiu ter um relacionamento mais perto, e é isso que as mídias sociais trazem como objetivo central. Eu espero que vocês tenham curtido, gostado dessa aula. Qualquer dúvida, a gente segue aí à disposição de vocês.